Olá, pessoal, muito bem-vindas e bem-vindos todos ao nosso episódio novo do Transmissão Direitos Humanos, o nosso podcast para pensar em estratégias de luta e nutrir afetos, apresentado por mim, que sou a Luísa Luz. Por mim, que sou a Suhaile. E pela Raquel, que não está aqui conosco hoje. Esse episódio ele é um pouco diferente dos já lançados para quem nos acompanha, pois se trata de uma edição especial do Dia Internacional de Luta das Mulheres e faz parte da campanha hashtag o podcast é delas e hashtag mulheres podcasters. Então, como mulheres podcasters que somos, nós não podíamos deixar de organizar uma edição especial para que nós pudéssemos aprofundar discussões sobre estratégias de enfrentamento à desigualdade de gênero em comemoração ao dia 8 de março. E se você está chegando agora para conhecer o Transmissão Direitos Humanos, esse é um projeto de compartilhamento de ideias sobre direitos humanos que convida a todos e a todas para uma reflexão sobre a prática ativista, assim como para novas formas de atuação no campo. Em tempos difíceis, achamos que mais do que nunca quem trabalha com direitos humanos precisa tirar momentos para pensar sobre o que faz e também para estar mais próximo e se apoiar. A gente faz essa troca no nosso correio mensal e também aqui no podcast, onde conversamos com pessoas que fazem a prática em direitos humanos e têm experiências bacanas para compartilhar. Por ser um episódio especial, então antes da gente partir para a entrevista, que nós temos duas convidadas muito especiais, na primeira parte do programa nós vamos mudar um pouco a dinâmica. Ao invés de discutir um dos textos enviados no nosso correio mensal, que também integra esse especial do Transmissão no dia 8 de março, vamos olhar para o contexto geral das leituras que foram indicadas até agora, para discutir também por que é tão importante ter um Dia Internacional de Luta das Mulheres e qual que é a sua relação com a proteção de direitos humanos. Diante dessa avalanche conservadora que desafia muitas conquistas do movimento feminista e do movimento de mulheres no mundo todo, é essencial para nós retomar essa discussão. Então, como a nossa proposta aqui no Transmissão é sempre trazer para perto dos nossos temas de atuação, a gente se inspirou de fazer esse podcast de hoje muito voltado também a refletir sobre a trajetória de nós três que fazemos esse programa, né? Então, para os nossos ouvintes que não sabem, Raquel, a Suhaile e eu, nós temos formação jurídica e a gente tem se dedicado a trabalhar com diversos temas de direitos humanos, especialmente justiça criminal e gênero. Então, o nosso trabalho, por exemplo, com mulheres encarceradas, a gente já realizou visitas a inúmeros presídios, a gente atendeu muitas mulheres lá diretamente dentro das prisões, a gente fez pesquisas, análises e incidências sobre políticas públicas e propondo mudanças em legislação. Em legislações que até hoje permitem que mulheres encarceradas sofram diversos tipos de violência. Uma delas, por exemplo, é a revista vexatória. A gente trabalhou bastante com esse tema no passado. E também a violência obstétrica aí dentro de um contexto de encarceramento, né? Durante a gravidez, durante o parto. Um material importante que a gente deixa aqui já recomendado para vocês também, mas que a gente ajudou a consolidar sobre esse tema dos direitos e das violências sofridas por mulheres encarceradas é o site Mulheres Sem Prisão, que foi construído enquanto nós ainda estávamos no Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, ITTC, que é uma ONG que tem uma longa atuação nesse tema específico, né? E a gente sabe o quanto é controverso ainda hoje falar sobre os direitos das pessoas presas, especialmente das mulheres, que estão sempre sendo vistas como no descumprimento de duas normas sociais. Além do crime que elas cometem, elas também descumprem um papel essencial de gênero, né? Que é visto como um papel de submissão, de delicadeza que uma mulher criminosa essencialmente descumpre. Então, pra gente ainda é muito importante conversar e debater com mais pessoas sobre a forma como nós punimos as mulheres, porque isso nos leva a compreender o modo mais amplo como a sociedade nos enxerga, todas nós. Por muito tempo, as pautas feministas, elas de alguma forma ignoraram esse tema e não se aproximaram da discussão sobre mulheres presas. Principalmente também quem trabalha, né, com direito, diretamente na advocacia, pouco refletiu sobre como deve ser esse atendimento jurídico para as mulheres. Só que hoje ele tem um movimento maior em prol do reconhecimento dos direitos e da luta contra formas específicas de violência e tortura que as mulheres presas sofrem devido à sua condição de mulher e outras violências que são praticadas em função de gênero, sempre pensando nessa articulação com outros marcadores sociais da diferença, como raça, como classe, como sexualidade. Num outro trabalho nosso também, a gente acompanhou a construção de uma ouvidoria comunitária da população em situação de rua. E a gente pôde observar como as mulheres vivendo em situação de rua, além das violências que elas sofrem por essa condição, que é uma condição de muita fome, de negativa de direito de saúde, de abandono, de solidão, de sofrimento psiquiátrico muitas vezes, elas também têm violências muito específicas que decorrem da sua identidade como mulher. Então, por exemplo, a gente registrou inúmeras reclamações muito importantes que nos fizeram pensar sobre como a forma de assédio e outras violências sexuais atingem essas mulheres, mas como elas também se sentem violadas, por exemplo, por abordagens policiais que usam de xingamento, de desmerecimento das
sua feminilidade, da negativa da sua subjetividade, do direito que ela tem de ser respeitada enquanto mulher e não denegrida enquanto mulher. Então isso apareceu muito e fez a gente refletir sobre essa dimensão subjetiva e que por muitas pessoas é considerada menor, mas que tem um apelo bastante grande pro íntimo e pra saúde dessas pessoas, né? Dessas mulheres que estão vivendo em situação de rua. E para quem quer aprofundar esse tema, a Clínica de Direitos Humanos Luiz Gama, na qual nós trabalhamos no passado, lançou recentemente um relatório discutindo a maternidade das mulheres em situação de rua e usuárias de drogas, então eu acho que pode ser interessante para aprofundar esse tema. E pensando nisso tudo que a Lu já falou, hoje, para celebrar, né, e para continuar lutando nesse Dia, né, Internacional de Luta das Mulheres, nós escolhemos novamente falar sobre temas difíceis, que a maioria das pessoas, inclusive muitos ativistas, ainda tem dificuldade de enxergar e debater com calma. Vocês vão ver que as nossas convidadas de hoje vão contribuir muito para esse debate e nos ajudar a pensar também sobre as dificuldades que as mulheres têm de acesso à justiça, sejam as mulheres trabalhadoras, as mulheres negras, e nós vamos falar um pouco então sobre como a discriminação de gênero, articulada, como a gente já falou com outros marcadores, marca toda essa trajetória da mulher, todo esse caminho na busca dos seus direitos, inclusive quando elas são mães. Então isso vai desde a produção legislativa, na produção das leis, ou até mesmo na operacionalização do direito por meio das práticas judiciárias. Então, bora pra entrevista? Eba, vamos sim. Bom, para nos ajudar a refletir e pensar sobre como enfrentar então essas desigualdades de gêneros e esses diversos mecanismos punitivos que a gente vai discutir hoje, que perpassam a trajetória das mulheres, nós temos duas convidadas que, né, nesse capítulo super especial pra gente, são super especiais mesmo, para discutir dois temas: alienação parental e violência obstétrica. Então, as nossas convidadas de hoje são do Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres, o NUDEM, da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Bem-vindas, vou apresentar. A Nálida Coelho Monte, ela é defensora pública, coordenadora auxiliar do NUDEM, e ela tem uma atuação super importante aí para a discussão do acesso à justiça de mulheres. Vocês vão ouvir tudo já já. E a Ana Carolina Cabral, ela é psicóloga do NUDEM e mestre em psicologia e subjetivação. Muito bem-vindas, obrigada por aceitarem o convite e estar aqui com a gente hoje. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. É assim que funciona no podcast. Sim, exato. É um prazer muito grande a gente estar aqui debatendo com vocês esse tema que é tão, como você já falou, complexo e super importante para as mulheres. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seguindo a indicação da Nálida, sou a Ana Carol, como costumo me chamar, e parabéns por pautarem esses temas todos, né, que são difíceis, complexos, mas que a gente precisa falar, ainda mais numa sociedade como a nossa. Estamos corajosas hoje, né? Sempre. Vamos lá, então. Gente, antes da gente discutir alguns desses temas, né, que vão ser bastante provocativos e que a gente quer fazer de uma forma bem ponderada, a gente queria ouvir um pouco de vocês, o que levou cada uma a trabalhar com direitos humanos, com a temática de gênero, até como vocês mesmas colocam essa linha de atuação de vocês, né? Eu sou defensora pública aqui em São Paulo há 6 anos, então, mas desde antes também estagiei no Núcleo de Defesa e Promoção dos Direitos da Mulher do Piauí, de onde eu sou, e assim, desde os 20 anos, então eu tenho esse trabalho com direitos humanos, especificamente promoção dos direitos das mulheres. Então acho que desde essa época, desde que eu estagiei, eu sabia exatamente o que eu queria fazer e com o que eu queria trabalhar. Então sempre foi muito claro, assim, quando eu me formei, prestei concurso e acabei vindo parar em São Paulo. Também entrei na defensoria em 2010, mas antes já trabalhava com mulheres em situação de rua, também trabalhei no judiciário, no Tribunal de Justiça. E quando eu descobri a defensoria, me apaixonei e estudei, internei e fiquei estudando obsessivamente, mas foi pouco tempo para esse concurso, enfim, mas era de noite e era isso que eu queria da minha vida. Só sabia isso. E aí eu entrei inicialmente, eu não consegui ir pro Núcleo das Mulheres. Eu fiquei numa classificação que eu consegui escolher, mas eu não conseguia porque eu acho que eu não ia dar conta. Ia mexer demais. Daí eu fui pro Núcleo da Pessoa Idosa e Pessoa com Deficiência, que eu também já trabalhava
trabalhava um pouco nessa área e fiquei um tempo lá. E aí eu comecei a ver questões mais de violência obstétrica, sempre tentei trazer questões de gênero para esse núcleo, né? Mulheres idosas, mulheres com deficiência. Outra pauta aí para vocês um dia. Tem muitas questões específicas, importantes. E aí eu comecei a entrar mais na violência obstétrica e aí, por um movimento ali interno, precisavam de uma psicóloga no NUDEM, eu tomei coragem e tô lá até hoje, desde 2014. Legal. Eu queria, aproveitando, estava ouvindo a Ana Carol falar, e acho que pra gente, além de ser o primeiro episódio que a gente grava com 2 convidadas, isso é super especial, a gente vai poder ter um bate-bola mais direto, também é muito legal que seja algo interdisciplinar. A inspiração para esse programa é muito a nossa trajetória, mas ela também é uma trajetória que sempre dialogou com outras áreas, então é muito legal que vocês estejam as duas aqui. Muito obrigada mesmo. Bom, o primeiro tema que a gente vai falar, que a gente quer muito discutir com vocês, é a alienação parental, que é um tema bastante complexo e a gente quer falar sobre ele também de um jeito, enfim, o mais aberto possível. A gente tem uma inspiração muito interessante para chegar nesse tema para discutir hoje. A gente escutou recentemente o episódio número 181 do Mamilos, que é um podcast muito querido que a gente escuta bastante. É um episódio de 3 anos atrás, mas que elas repescaram agora para o período de férias. E esse episódio específico foi sobre relacionamentos abusivos. Então, um dos eixos em que elas discutiram relacionamentos abusivos foi sob a lógica da alienação parental, né? Então, o Mamilos, ele não se propôs a trazer essa discussão sobre o ponto de vista do acesso à justiça, e nós nos sentimos, porque era outra chave, outra discussão, e nós nos sentimos inspiradas, porque a gente conhecia um pouco da trajetória, inclusive, de atuação da Defensoria Pública aqui em São Paulo, a trazer essa outra discussão, também sobre esse tema importante que elas lançaram a bola aí. Fica a dica também, pra quem não conhece, o Mamilos também é um podcast apresentado por mulheres, então, mais uma vez, na hashtag Mulheres Podcasters, estando num episódio especial do Dia Internacional de Luta, acho que fica a dica aí pra quem quiser escutar também. A gente super recomenda, elas têm um trabalho maravilhoso. Então, aqui a gente vai conversando, vai fazendo as perguntas e a gente não vai direcionar isso pra uma ou pra outra, tá? Vocês façam um bate-bola como se sentirem à vontade, por favor. O termo alienação parental, ele surge nos Estados Unidos pelo psiquiatra Richard Gardner como um distúrbio e uma patologia infantil, também chamado de síndrome da alienação parental. Então, compreendida como a reprodução de comportamentos pelas crianças em contrapartida às ações do genitor, da genitora, de afastamento ou críticas ao outro genitor, em contextos de conflito familiares e divórcios. Como que esse tema chegou para a Defensoria Pública e, para vocês, por qual razão as mulheres são consideradas as principais alienadoras? Para mim, especificamente trabalhando como defensora na área jurídica e mais especificamente ainda trabalhando como defensora na defesa de mulheres em situação de violência, tem sido um tema super recorrente, porque eu tenho percebido que quase 100% das vezes, assim, que a mulher denuncia algum crime contra um agressor, ele utiliza como defesa a alienação parental. É uma argumentação de defesa em quase todos os casos, assim. Então, pra mim, ele chegou dessa forma. Me parece que a ideia, né, de você abranger ali um conjunto de condutas, de uma ampla gama de condutas, né, que variam desde a desqualificação de um dos genitores a simples questões de desavenças, assim, em relação à educação, ao modo de criação dos filhos, são ideias que as pessoas têm, né, do que é alienação parental. É, tipo, qualquer discordância existente entre os cônjuges ali, entre os ex-parceiros, ex-companheiros, já é tido como um ato, né, de alienação parental. Acho que isso, me parece que é o que é mais sintomático, assim, nesse conceito. Pra mim, como psicóloga, eu não estudei, não tive isso na faculdade, me formei em 2000, mas era dado como um conceito, quando eu trabalhei no TJ, algo meio que fechado, assim, existe, né? Mas eu nunca tinha estudado. Eu comecei a estudar quando vem as mulheres já trabalhando no NUDEM, vem um grupo de mulheres trazendo, elas foram acusadas de alienadoras, né? E aí a gente começa a estudar da perspectiva delas. A maioria tinha histórico de violência doméstica grave e também histórico de abuso sexual dos filhos. Então, quando elas denunciam, em geral, no modo geral, as histórias eram semelhantes nesse ponto. Quando elas denunciam ou a violência, ou o abuso, ou o indício de abuso em relação aos filhos e às filhas, elas acabam depois sendo acusadas de alienadora. Principalmente se o abuso não é comprovado. E é dificílimo comprovar um abuso sexual infantil. E a violência doméstica também, porque as pessoas precisam entender que acontece no âmbito
doméstico, dentro de casa. Como que você prova? Então, o que a gente tem analisado, assim, de forma muito grave, e as mulheres vieram apontar isso, né? Elas chamam de a lei de alienação parental como lei da mordaça, porque elas precisam ficar quietas, submissas. Então, já teve casos até, assim, era discussão de pensão. Então, o cara falar, se você me acusar de né, se você for atrás de pensão e quiser mais, ou quiser qualquer coisa, eu vou te acusar de alienadora. Então, não, eu prefiro abrir mão da pensão e ficar com meu filho em paz. Então, elas trocam a paz, entre aspas, por isso, por tudo, né? Então, elas trocam seus direitos por uma suposta paz imposta, né? Dessa forma. Só complementando o que a Ana falou, que eu acho que é super interessante, é que, muito embora seja uma lei, né, uma lei de caráter abstrato, que em princípio teria incidência de forma equivalente sobre homens e mulheres, o que a gente verifica na prática é que tem um impacto diferente para as mulheres. E me parece, né, que a utilização de um saber científico, né, de um saber psiquiátrico, como bem a Ana salientou, como uma forma de controle social das mulheres também, né, essa inter-relação entre psiquiatria, psicologia e justiça com esse intuito, com essa intenção. E aí, para vocês terem noção, eu posso ler aqui rapidinho o que uma das doutrinadoras de direito de família mais conhecidas, que é Maria Berenice Dias, e que é tida como das mais progressistas, escreve sobre alienação parental, que ela fala o seguinte: este fenômeno manifesta-se principalmente no ambiente da mãe, devido à tradição de que a mulher seria mais indicada para exercer a guarda dos filhos, notadamente quando ainda pequenos. Entretanto, pode incidir com qualquer um dos genitores, mas veja, né, o que ela fala é que inicialmente seria algo que estaria identificado em relação às mães. E um outro que comenta a lei de alienação parental é Jesualdo Almeida Júnior, que fala: alienação parental é a campanha de desmoralização feita por um genitor em relação ao outro, geralmente uma mulher, uma vez em que esta normalmente detém a guarda da criança. Então, me parece que o pior, né, disso tudo, ainda que essa lei tenha um caráter abstrato, é a construção desse novo personagem social que é a mulher alienadora. Deixa eu puxar um gancho. Você, na sua fala inicial, pontuou que na defensoria esses casos lhe chegaram, principalmente como uma defesa contra as mulheres. E a gente sabe que isso, porque a gente conhece a sua trajetória, que isso veio, então, especificamente nos casos de violência doméstica. É isso? Você pode falar um pouquinho mais sobre como isso aparecia? Isso, perfeito. Vem tanto nos casos de violência doméstica, né, em que as mulheres normalmente denunciam seus agressores, né, de crimes variados. Então, uma das defesas deles, né, que é não só negar lá a ocorrência da materialidade, indícios de autoria do crime, a defesa penal clássica, mas justificar como uma conduta de alienação parental. E assim, chega ao nível de, tipo, mesmo quando a mulher reside na mesma casa que o agressor, que em princípio, né, acho que nem é cabível a alienação parental nesse contexto, ele dizia, está denunciando por causa da alienação parental, que é a guarda do filho só pra ela. Para além disso, tem a questão quando ela denuncia também abusos sexuais ocorridos com a criança, né? O que, na verdade, também é uma coisa que a lei dá uma brecha para esse tipo de defesa, até porque ele coloca como uma das manifestações do ato de alienação parental falsa acusação de crimes, né? Em relação a um dos genitores. O que dá a entender aí que gera esse ambiente de criação de que crianças denunciariam falsamente os delitos, né? Até porque, como a Ana colocou, é bastante complicado a prova do Sim. abuso sexual das crianças, né? No âmbito da família. Para além da violência contra a mulher, né, em muitos casos, essa acusação é uma forma de punir, de controlar, né, as mulheres, mais que tudo punir, porque a lei da alienação prevê o que o Gardner chamava de tratamento de choque, alguma coisa assim. Bom, primeiro, para começar, que a Análida falou, né, é pseudocientífico, não tem comprovação. A alienação parental enquanto síndrome, né, isso é uma discussão no meio científico muito importante da gente trazer. Parece que isso já está definido, não está definido, né? Apareceu um termo que foi aceito, alienação, foi aceito o termo, mas a síndrome de alienação não foi aceita ainda. No CID, como no DSM-4, não tem ainda
essa aceitação científica, muito pelo contrário, é bastante questionado, o trabalho dele é todo muito questionável. E aí a gente vê a instrumentalização da psicologia. Então não é algo que na psicologia brasileira nasce da psicologia e a gente leva para o judiciário. O judiciário traz, fala, vem cá, psicólogas, venham agora e comprovem que teve alienação. Não foi uma produção da categoria, foi uma produção do direito que instrumentaliza a psicologia e fala, agora vocês vão dizer. Enfim, então é muito complexo porque a gente percebe na prática, em muitos casos, uma violência contra as crianças também. Então a Analícia Martins, que depois no final eu vou sugerir os livros dela, ela pesquisa isso acho que uns 20 anos, uma pesquisa muito aprofundada, e ela fala, né, que a alienação parental é uma resposta fácil para questões complexas de dinâmicas familiares. Então a criança, por exemplo, né, assim, citando uma das situações que a gente acompanhou, uma criança que vê o pai abusar da mãe de forma extremamente violenta durante anos, né, ele vai querer depois ir com esse pai numa boa? Né, porque vocês lendo, né, me chamou a atenção, é uma difamação de uma dos genitores, da genitora, mas quem construiu essa relação com a criança? O outro parece que não tem consequência nenhuma nos atos que ele teve. Então, pensar sempre a questão da alienação parental, quando tem um relacionamento abusivo ou violência doméstica, tem que olhar com muito cuidado, senão você está, de novo, invertendo a situação. Então, o outro, enfim, vamos falar, né, geralmente o pai, quando tem a violência doméstica, cometeu vários atos de violência na frente das crianças, depois a criança não quer mais ir com ele, aí foi a mãe que alienou, ele não teve nenhuma participação nessa construção, dessa relação, né? Qual é a segurança que essa criança tem de ir com essa pessoa? É muito interessante o que você coloca, porque traz uma discussão também como olhar para mecanismos punitivos que não sejam só a criminalização, quando a gente pensa nessas complexidades das relações familiares. E o projeto de lei, vocês já falaram que existe uma lei da alienação parental, alguns estudos dizem que ele foi muito protagonizado por um advocacy de homens, né, de movimentos de pais separados no Congresso Nacional, sem uma participação mais extensa de movimentos que atuam com criança e adolescente, movimentos de mulheres. Como vocês enxergam essa lei? Vocês acham que essa lei ela incorpora estereótipos de gênero? Vocês enxergam que essa lei, de alguma forma, ela consegue enxergar essas complexidades das relações familiares e trazer propostas que sejam, talvez, não punitivas para esse âmbito? Porque a gente viu também na nossa pesquisa para hoje conversar com vocês que existe um projeto de lei no Congresso Nacional para criminalizar, ou seja, punir com uma punição penal. Então, mulheres ou homens que pratiquem alienação parental. Como vocês enxergam isso? Então, pra mim, sem dúvida nenhuma, eu acho que a lei de alienação parental, ela deveria ter sido mais amplamente discutida, principalmente com setores, né, de psicologia, de psiquiatria também, enfim. Até porque, como a Ana Carol já citou aqui, a própria construção da síndrome da alienação parental ou do conceito de alienação parental, porque existe aí uma diferença entre um e outro, mas a própria construção, ela é científica desse conceito, ela é amplamente questionada, assim, por vários movimentos aí. Além disso, eu acho que existe um impacto diferente de gênero, sim, porque tanto é assim que esse PL que está em andamento de criminalização da alienação parental, um dos artigos fala sobre a má utilização da Lei Maria da Penha. Então, quem que utiliza a Lei Maria da Penha, né? É somente mulheres. Nesse aspecto, não tem como não achar que não existe essa concepção que ronda, né? É aquele que aplica o direito, aplica a lei de que a alienação parental seria praticada principalmente por mulheres. Então, ao meu ver, existe sim toda uma construção de gênero nesse sentido. Sim, e a lei que a gente já tem hoje, que as mulheres costumam chamar de lei da mordaça, a lei de alienação parental atual, ela já é extremamente punitivista com as mulheres, porque ela prevê a retirada, sem que tenha um processo criminal, ela já tem a punição, né? Você retirar a guarda de uma criança que está com a sua mãe, ali, numa aliança, que seja, num movimento mais aproximado com essa mãe, é muito violento. Então, você retira, está previsto isso, reversão de guarda, e a gente tem casos que o juiz determinou afastamento por 90 dias, e crianças chegaram a morrer por causa disso. A gente não sabe se morreu de tristeza, se era uma criancinha pequena, de uns 4 anos, que não tinha convivido com o pai, e a juíza diagnosticou a mãe como alienadora severa e puniu, porque isso já é punição,
puniu essa mulher com reversão de guarda e 90 dias sem ver a criança. E essa criança depois foi com esse pai, que estava sumido no mundo, e apareceu, né, reivindicando uma paternidade depois de 4 anos. E ela foi com esse pai, a gente não sabe se foi negligência, se foi tristeza, né? Porque para uma criança muito pequena, ser retirada dessa forma do convívio com a mãe, né? Então a gente está falando de uma violência que é contra as mulheres e é contra as crianças e que olha as crianças como fantoches, não olha as crianças como sujeito de direitos e sujeito de desejos também, porque ela pode desejar, né, estar com essa mãe. Lógico que ela não tem a dimensão todas as dinâmicas familiares, mas a gente percebe que a criança não é respeitada, muitas vezes. E o que eu acho sempre importante ressaltar quando a gente fala de alienação é que a ideia que a gente tem não é não proteger as crianças disso, mas é de pensar se já não existiam na própria lei, né, tanto no ECA quanto no Código Civil em si, se já não existiam dispositivos suficientes ou necessários para a proteção dessas crianças, né? Então, a necessidade de caracterização dessa síndrome da alienação, desses atos de alienação parental, que podem ter efeitos, que são, por exemplo, patologização de doenças, né? Você pode trazer aí aquele conceito que acho que era muito comum, assim, nos anos 90, eu cresci ouvindo isso, né? Minha mãe não ia se divorciar porque eu ia ser, tipo, filha do divórcio. Então, acho que pode fazer ressurgir, né, esses conceitos desse tipo. E mais ainda, acho que a nossa presença sempre nesse meio, né, de discutir essa lei de forma crítica, também vem muito dessa ideia de problematizar se essa é a forma adequada de tratar essa relação. Porque é justamente isso, né? Você tem a punição, mais uma vez, como uma forma de resolução de conflitos. E que, de fato, sempre é a forma mais fácil, aparentemente, de resolver as questões. Se seria realmente adequado você trazer para um processo, um procedimento de psicoterapia de toda uma família, né? E aí, uma série de questões éticas envolvidas, a questão do rompimento do sigilo, se um juiz ou uma juíza é aquela pessoa adequada para dizer se houve ou não a prática de um ato de alienação, e uma vez constatada, aplicar em um dos genitores uma sanção específica que vai, né, desde uma advertência, a multa, a reversão da guarda e até a suspensão do poder familiar, e ainda com PLs em andamento de criminalização dessa conduta. Então, a nossa ideia não é deixar de crianças desprotegidas, mas simplesmente analisar se já não existiam dispositivos na legislação que eram proporcionais ou razoáveis para a defesa adequada de crianças. E aí, só complementando exatamente, a gente vê a judicialização e a criminalização de questões relacionais, familiares. E quando você leva para o judiciário da forma como tem sido levada, só acirra mais. Você vê as famílias entrando numa ânsia de produção de provas e de uma pressão tão grande para corresponder aos anseios do judiciário e adoecendo muito mais. Então, óbvio que, acho que você perguntou, né, tem outra forma de lidar com essas questões? Porque às vezes é isso, às vezes nesse caso, por exemplo, que eu citei, então, era a mãe e a criança. Por 4 anos, a vida delas era só delas, era uma pessoa ausente. Tá, ele quer vir, é direito dele, a criança também tem direito a esse convívio. De que forma que a gente faz isso gradualmente, com cuidado, com todas as partes envolvidas? A gente tem que cuidar, sim, das mulheres que são mães também, dos pais também, desde que, né, não tenha uma violência nem um relacionamento abusivo, e principalmente da criança. Então, tem formas de fazer esse processo que não se acirre mais os conflitos, que não se puna as mulheres de novo e mais uma vez, mas da forma como tem sido, em muitos casos que a gente tem visto, só tem piorado e adoecido, e a gente vê enlouquecimento. Mulheres indo parar em hospitais psiquiátricos, e aí fica, né, de novo, você retoma algo que é muito antigo para as mulheres, né? Esse rótulo da louca, da exagerada, mas ela foi enlouquecida pelo processo do sistema de justiça, né? Então, é bem complexo, mas, de novo, o judiciário tentando dar respostas, né, invasivas e como se fosse a melhor solução, e atrapalha bastante. Isso é super importante, essa reflexão. Eu acho que essa reflexão sobre como já existiam alguns dispositivos para pensar e para trabalhar as relações familiares, principalmente quando a gente pensa que a justiça de família tem que olhar para soluções de litígios que sejam fora da questão vertical, que é o judiciário, é muito interessante. Porque parece que a gente trouxe um super trunfo da alienação parental e a gente não conseguiu discutir com isso como a gente
gente vai trazer o maior protagonismo dos pais, né, na convivência com os filhos, no cuidado dos filhos, como a gente vai discutir isso, não só da lógica da maternidade, porque eu acho que essa lei, ela traz muito isso, né, as mulheres sempre foram socialmente colocadas como mães, como a responsável pelo cuidado dos filhos, e essa lei vem dizer, de alguma forma, pais, nós queremos participar disso, mas não é da forma punitiva que a gente vai construir uma partilha no cuidado dos filhos, né, desconstituindo direitos de exercer maternidades dessas mulheres, como você falou, essas penas de 90 dias, de retirada de guarda, sem um procedimento, né, adequado, parece assim. Em relação a isso, uma observação interessante, que é da análise do contexto do surgimento dessas leis, assim, tanto nos Estados Unidos, nos anos 80, como aqui no Brasil, que esse conceito vem sendo recorrente agora, né, então, nos dois lugares, assim, esse conceito, ele surgiu muito a partir justamente dessa expectativa de trazer os pais, os genitores, para a divisão das tarefas de responsabilidade parental. Então, nos dois casos, também estão relacionadas ao surgimento da guarda compartilhada e aí a utilização desses genitores, desses pais, da formação dessa personagem, que é da mãe alienadora, né, da mãe possessiva. E aí, a fragilidade científica desse conceito de alienação parental, que é traçado, que é cunhado simplesmente a partir da descrição de um conjunto de condutas ou de sintomas que as crianças envolvidas em litígios de divórcio estão envolvidas. Sim, e tem as pensadoras aí críticas que estudam aprofundadamente, vem também como um efeito rebote, né? Se você vê assim no Brasil também, Lei Maria da Penha, depois guarda compartilhada e depois vem a Lei da Alienação. Tem relação essas leis. E o texto das mulheres que se organizaram em grupos, em coletivos para pedir o fim da Lei da Alienação Parental, por exemplo, uma das reivindicações, tem um trecho que é muito bonito, que elas falam: a gente quer que os pais participem. Sim, a gente precisa, é a nossa reivindicação, né, enquanto mulheres aí. Mas uma coisa não exclui a outra, né? Você não pode, dessa forma, né, como se fosse ou os homens ou as mulheres, entrar nessa guerra dos sexos. Não é isso. Elas querem justamente o compartilhamento dos cuidados. Então elas são, a gente vai fazer um evento que vai chamar a gente, que eu digo psicólogos e assistentes sociais da Defensoria, vão fazer um evento que vai chamar Família, Direitos Humanos e Mulheres, né? Em homenagem, em feminagem. Sim. O que a gente tá vendo, porque você vê, traz, né? A gente tá num cenário em que traz a mulher, o destino da mulher é ser mãe, né? A gente ouve isso numa fala de uma ministra, hoje, 2019, o destino das mulheres é ser mãe. E aí, quando elas compram essa falácia, esse engodo, quando algumas mulheres compram isso, depois elas são punidas porque elas são mães demais. São mães exageradas, são mães possessivas. Então, eu vou também indicar um livro que fala disso, né? Da uma psicóloga de Brasília, Valesca Zanello, da maternidade como forma de subjetivação das mulheres. Então, nós, né? Todas mulheres. A minha filha, quando tinha 2 anos, ganhou 9 bonecas bebês. 9. Todas loiras, de olho azul, bebezinhas, de rosa, obviamente. E todo mundo sabe, né? Que eu sou feminista, assim, na família. E deram 9 bonecas pra ela. Que destino que estavam, né? Dizendo pra uma criança de 2 anos. Qual que é o seu destino? Só mais uma observação que eu acho que é super importante, assim, que é a questão da alienação e as denúncias de abuso. Porque eu acho, assim, que esse conceito de alienação parental, ele acaba encerrando, às vezes, ou criando dicotomias. Então, ou todas as denúncias de abuso, elas são consideradas falsas por causa da alienação parental, ou todas as denúncias de abuso são consideradas verdadeiras, e aí no movimento contrário ao da existência de alienação parental. Isso é muito grave, né? Num contexto em que, mapa da violência de 2018, 60% da violência causada, da violência sofrida por menores de 18 anos são causadas por pessoas íntimas, pessoas familiares. E esse índice vai para mais de 80% quando é menor de 14 anos. Então, isso, de fato, coloca aquele genitor que tem essa postura mais ativa na defesa da criança numa situação complicada, né? Porque ou denunciar, apesar dos indícios mínimos de prova, e correr o risco de ser taxado como alienador, ou deixar o filho ou a filha nessa situação de exposição a violências sexuais, né? Principalmente. E aí, nesse caso, a gente observa também que a genitora acaba sendo responsabilizada de uma forma mais significativa. Então, lá no núcleo, a gente acaba também recebendo casos, e a gente tem percebido isso nas visitas que a gente tem feito às penitenciárias femininas,
de que muitos dos crimes que as mulheres são acusadas estão relacionados ao exercício da maternidade. Então, elas são muito acusadas de serem negligentes nesse exercício, inclusive quando parceiros ou genitores, eles praticam crimes sexuais contra os filhos, né? Elas são acusadas ali, às vezes, até de coautoria ou de negligência, ou nos casos mais aberrantes, assim, que elas deixam os filhos, entre aspas, né, sozinhos com os genitores e vão, sei lá, trabalhar. E naquele período acontece alguma coisa com a criança, elas também são responsabilizadas. Então, tem esses dois fatores, assim. Viram sem saída, né? Nos processos, a gente vê que, quando analisa, começa assim, conselho tutelar, por exemplo, obrigando a mãe, falando, se você não for denunciar na delegacia agora, vou te acusar de omissa e negligente. E ela falando, eu tenho medo de denunciar e piorar, porque tem violência doméstica. Não, você tem que ir, senão você vai ser considerada uma mãe negligente e omissa. E no final do processo, 4 anos depois, ela é acusada pelo mesmo conselho tutelar de alienadora. Então, qual saída, né? Então, qual o respaldo que o sistema judiciário e outros sistemas protetivos dão a essa mãe e aquilo que vocês já trouxeram, né? Para uma questão tão complexa, esse é o instituto que melhor resolve a situação? Quer dizer, como lidar com isso de uma forma que atenda o dever, os direitos do pai, que atenda toda a complexidade da maternidade para uma mulher e também respeite o melhor interesse da criança, que é o que o nosso sistema jurídico defende, né? Muito difícil. Só fiquei pensando aqui, acho que pra gente caminhar mais na discussão, vocês falaram sobre esse contato com mulheres, né, que estavam sendo acusadas de alienação parental. Como que tem sido a organização dessas mulheres, né? Como elas têm construído uma narrativa também pra repensar esse conceito? Se vocês pudessem contar um pouco pra gente, porque eu acho que é importante também. Só pra também dar uma esperança e propor soluções, né? É muito difícil, fica sem saída e com certeza o sistema de justiça não é o lugar que melhor responde a essas questões. Eu acho que fomento de políticas públicas que trabalhem dinâmica familiar com perspectiva de gênero seria uma solução, né? E a gente vê que quando alguém procura e quer fazer, por exemplo, psicoterapia na rede pública, consegue, né? A gente tem visto cada vez mais iniciativas como o Mapa do Acolhimento, já deixa aqui também essa dica aí de um grupo de mulheres que se reuniram e propõem pessoas que estão dispostas, psicólogas, a atender voluntariamente, advogadas também. Então, elas fomentaram isso justamente porque não existe, na rede pública você não consegue ter acesso. Então, de novo, umas questões, né, que é de novo a mulher cuidando de mulher e de graça, mas é uma resposta ao vazio aí que a gente tem de políticas públicas. E aí a gente tem um peso muito forte, né, uma mão muito pesada do judiciário, das prisões, e aí a saúde, cadê? Não tem, né? Se a gente tivesse antes essa saúde comunitária ali na base, a gente talvez, né, muito provavelmente não teria essas consequências daí. Você perguntou, desculpa, das mulheres, né? Elas estão assumindo se apropriando dessa narrativa, elas estão analisando o que aconteceu com elas. As que sobrevivem, a gente tem casos de suicídios, e não são poucos, pelo enlouquecimento mesmo desse processo. É muito cruel você, enfim, ver como essas mulheres ficam, porque elas vão procurar justiça, gente. E aí, imagina, vou procurar justiça e a justiça tá me punindo com o que é mais sagrado, né? As falas dela essa criança é tudo pra mim. Tem toda essa questão que precisa ser trabalhada, com certeza, né? Então, assim, é muito triste de ver. Então, que elas estão, talvez nesse momento, passando desse luto pra luta, ou o luto na luta ao mesmo tempo. Então, é muito interessante e importante a gente destacar a força que essas mulheres têm tido de se organizar coletivamente. Elas têm grupos, tem vários grupos no país inteiro. Porque essa lei só tem no Brasil, né, Nali? Só. Não é à toa, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, tem um grupo que chama Mães em Luta, que elas já procuraram um núcleo, a defensoria, solicitando uma atuação estratégica e nessa perspectiva mais crítica da lei de alienação. O que elas trouxeram pra gente foi dos casos identificados, né? Eles identificaram 55 casos de mães que eram acusadas de alienação parental, que tinham o processo em andamento. Desses, me parece que identificaram 16 que já tinham sido sentenciados, e dos 16 que já tinham sido sentenciados, 14, as mães tinham sido reconhecidas como alienadoras. E perdido a guarda? Sim. As sentenças eram variadas, né? Ou a reversão da guarda ou a redução de contato. Então, esse grupo especificamente procurou
procurou a defensoria e solicitou aí que a gente fizesse um parecer jurídico, um estudo de caso sobre como que essa lei estaria impactando de forma diferente as mulheres, né? E a gente elaborou um parecer e deixou por hora e deixou disponível. Mas na defensoria a gente tem tido essa preocupação sempre de trazer essa perspectiva, né? De que como essa alienação pode ter incidência diferente nas mulheres e que não se trata, na verdade, de desproteger as crianças. Não é esse o objetivo quando a gente, né, faz essa análise crítica da lei. Mas é justamente de problematizar, né? De dizer que a gente não parou no século XVIII, que quando Kelsen falava que o direito era neutro, que as leis eram neutras e que a gente tinha essa necessidade de provar que o direito era um saber científico. Hoje a gente sabe que a legislação, ela reflete, né, esse viés patriarcal que a sociedade traz, né? Tanto a legislação quanto aquele que interpreta a lei. Então a gente só problematiza nesse sentido. E uma das outras, só rapidinho, atuações nessa área é a educação em direitos, que é o que a gente está fazendo hoje. Então a gente também se comprometeu com essas mães de sempre debater e levar conhecimento da sociedade, né? Porque é algo que colou, né? Igual chiclete. É alienador, isso já é senso comum. E a gente precisa superar os sensos comuns. Então a educação em direitos, o trabalho que vocês estão fazendo é importantíssimo. Legal. Muito obrigada, gente. Acho que a gente pode passar para o segundo tema que a gente pensou em discutir hoje, que é a violência obstétrica. Bom, é muito difícil para a mulher identificar no momento do parto a violência obstétrica, né? Em razão de como esse momento do parto é compreendido na nossa sociedade como por meio de uma ideia da normalização do sofrimento. Então, a gente queria saber de vocês como que o Nudem vem trabalhando justamente para sensibilizar sobre esse tema e para pensar sobre o que seria o parto humanizado também. Então, é isso o que você falou, né? A violência obstétrica, esse termo, ele chama a atenção para algo que foi naturalizado, né? A Simone Diniz tem um texto que é corte em cima ou corte em um texto clássico, ou corte embaixo, né? No Brasil, como que as mulheres conseguem um parto não violento? Ou é uma cesárea desnecessária, o corte em cima, ou a episiotomia, o corte embaixo, né? Que é por exemplo, a episiotomia, que esse corte na vagina, ele tem que ser exceção e no Brasil ele é a regra, muitas vezes, né? Então, como chamar de violência é, na verdade, dar nome ao que as mulheres sentem. As mulheres falam, isso não foi um parto. Elas chegavam, né? Um dos primeiros casos que eu acompanhei, elas chegavam dizendo isso não foi um parto, e chorando. E ela não conseguia dar nome. Aí quando eu falei, não, isso não foi um parto, isso foi uma violência. Ela falou, foi. Então, a gente trabalha nessa perspectiva de nomear, sim, de dizer que isso é violento, e tentando também dar para as mulheres subsídios, né, de novo, para elas serem protagonistas e escreverem essa narrativa a partir delas. Então tem um instrumento que já existe desde a década de 90 pela OMS, que é o plano de parto. Então a gente retoma um pouco na defensoria o plano de parto, mas da perspectiva social. Ele chamava antes, né, a gente começou a desenhar um modelo que era plano de parto social, a gente tirou o social. É o plano de parto, que pode ser para todas as mulheres, mas ele foi pensado um pouco mais nas mulheres em situação de vulnerabilidade, e o que ele destaca um pouquinho diferente dos outros modelos de plano de parto que existem é a rede de apoio e cuidado, proteção dessas mulheres, desses bebês. Então a gente traz um pouco esse enfoque. A gente participou da pesquisa da Clínica de Direitos Humanos, tá lá, né, o Nudem ali nos agradecimentos, a gente elas foram, as alunas junto com a gente, nas visitas, aos centros de acolhidas de mulheres e crianças, e a gente viu que faltava algo que amarrasse, que articulasse essa rede, dizer, essa mulher aparece na maternidade para dar à luz, ela, né, perde o bebê, para ganhar o bebê e ela perde o bebê é acolhido. Então como é que a gente também garante, que também é uma violência obstétrica, se separar um recém-nascido da mãe, logo após o parto, a violência obstétrica é tudo que acontece durante a gestação, parto e pós-parto. Isso, é perfeito. Eu acho que vocês têm total razão em todos os conceitos que foram apresentados. Acho que a batalha do feminismo é uma batalha da narrativa, com certeza, e nesse sentido, nomear todas as formas de violência que a mulher sofre é super importante. Acho que, em relação a essa questão da violência obstétrica ou da humanização do parto, especificamente, é
outra coisa também que as mulheres sofrem bastante, porque é um saber científico que se concentra nas mãos dos médicos, né? A gente tem muita dificuldade, que trabalha com isso, de conseguir comprovar a necessidade ou não da intervenção, que é as mulheres se apropriarem desse momento do parto. Então, esse instrumento, o plano de parto, ele é super importante, né? Porque ele tem ali um plano que foi construído pela mulher durante o pré-natal, daquelas intervenções que ela julga serem necessárias para aquele momento, e é óbvio que esse plano de parto não tem um caráter vinculativo, né? Que havendo necessidade justificada a partir da saúde da mulher de não cumprimento daquele plano, isso vai ocorrer, né? Em nenhum momento isso limita o agir médico, mas garante para a mulher que ela, de forma antecipada, escolha todas as intervenções médicas que seriam realizadas naquele momento, né? De não ter nenhuma surpresa também. O que não é nada demais, né? Que, na verdade, isso é o que o Código de Ética Médica fala, que nenhum médico pode intervir, né? Ou aplicar qualquer tipo de tratamento que não seja indicado ou que não seja escolhido pela própria pessoa, exceto em situações de risco justificáveis. Mas, apesar disso, a gente ainda encontra muita resistência, né? De utilização do plano de parto. Um dos últimos casos que eu atendi, num dos municípios de São Paulo, era a clínica que negou analgesia para uma mulher e não protocolou o plano de parto sob a justificativa de que ele não estava assinado por um médico, junto com a mulher. Então, se é um instrumento que é previsto pela lei, né, pela lei estadual, de democratizar o parto, qual é o sentido de você exigir que ele seja assinado também por um médico, né? Médicos que normalmente se recusam a assinar. Para além disso, a gente desenvolveu no núcleo o conceito de violência obstétrica não só relacionado a esses aspectos biológicos do parto, mas também aspectos que tem a ver com boas práticas médicas reconhecidas pela OMS, mas também um conceito que vai além disso, como que a Ana Carol colocou aqui, que é como a retirada prematura de crianças, de mulheres em situação de vulnerabilidade, também pode caracterizar um ato de violência obstétrica. Então, nesse sentido, a gente desenvolveu esse plano de parto, que ele é ampliado, porque ele traz, né, em si não só essas boas práticas médicas já reconhecidas pela OMS, como, sei lá, a não limitação de água, não limitação de movimentos, colocação de contato entre a criança e entre o recém-nascido e a mulher logo após o parto, enfim, não utilização de ocitocina, enfim, todas essas boas práticas, e para além disso também essa rede de apoios social que a mulher já teria tido contato antes de chegar até a maternidade. Vocês falaram um pouco sobre essas maternidades que são, de alguma forma, colocadas em situação de vulnerabilidade pelo próprio Estado, né? E a Sueli Carneiro, quando ela fala sobre o feminismo negro, ela destaca que uma das principais intervenções e articulações a partir da década de 60, elas estavam associadas à luta pelo direito da saúde da mulher negra. A gente queria entender um pouco quem são essas mulheres mais vulneráveis, então, à violência obstétrica, e para analisar se é preciso, então, também para olhar para a violência obstétrica, ter um olhar interseccional. Com certeza, com certeza. A gente tem as mulheres negras e as mulheres pobres, são as que mais sofrem violência obstétrica. E a gente, num país como o nosso, né, tão desigual, tão complexo, a gente tem um cenário, ao mesmo tempo, a gente é campeã, um país campeão em cesáreas desnecessárias. A OMS recomenda 85% a taxa de parto normal, de 15% a 10% cesárea. A gente tem o oposto no setor privado. Isso também é violência obstétrica, então são mulheres, mas aí de uma classe, né, mais alta, mulheres brancas, mulheres classe média alta também sendo submetidas a intervenções cirúrgicas desnecessárias, com esse poder médico muito forte. E ao mesmo tempo, e aí a gente no DEM, obviamente a gente prioriza essa pauta, tem as mulheres que têm os partos, e aí elas têm mais parto natural, mas são partos violentos. E além de sofrerem mais violência obstétrica, então tem menos acesso à anestesia e analgesia ou qualquer oferta, né, de alívio da dor, porque uma mulher negra, né, ela não sente tanta dor quanto uma mulher branca. Tem todo essa discriminação, esse preconceito embutido no tratamento dessas mulheres de saúde. E isso
de forma muito arraigada, assim, profissionais que não se dão conta. E quando você conversa com doulas ou com estudantes, principalmente as estudantes de obstetrícia, até de medicina, percebem isso muito claramente. Depois que já estão profissionais ali na engrenagem, aí talvez tenha uma dificuldade de perceber, mas a gente tem que analisar essa questão da perspectiva de gênero, né, que está aí posta, raça e classe, com certeza. Eu concordo com a Ana Carol, acho que tem um texto super interessante da Angela Davis sobre isso, que eu acho que o título é Estamos Cansadas e Doentes, ou Estamos Doentes e Cansadas, e cansadas de estarmos doentes e cansadas, que ela reflete sobre como que é a saúde para as mulheres negras, especificamente. Acho que o que a Ana Carol falou é extremamente importante, porque é bem isso, né? Você tem aspectos biológicos que atingem a mulher negra especificamente, que não são considerados nas políticas de saúde, e além disso um racismo que é estrutural, que é institucional, que tem a ver com essas crenças de que mulheres negras são mais resistentes à dor, portanto não há necessidade de utilização de analgesia na hora do parto. Isso é uma coisa, né, uma crença que infelizmente existe. Então acho que são aspectos que têm que ser considerados, com certeza. Bom, puxando um pouquinho para um outro lado, vamos retomar aqui vocês próprias falaram sobre o trabalho que o Núcleo vem fazendo junto às mulheres encarceradas, né? A gente sabe que tem várias pesquisas, como Dar a Luz nas Sombras, o próprio trabalho que a gente mencionou do Mulheres Sem Prisão do ITTC, que trabalham retratando esse desrespeito aos direitos reprodutivos e sexuais das mulheres gestantes e mães no cárcere. E aí a gente queria ouvir um pouco de vocês sobre esse trabalho que o Núcleo vem fazendo e qual a perspectiva de vocês para as medidas que podem ser tomadas para lidar com esse cenário, né? Para tentar reverter essas violências específicas aí num outro contexto de vulnerabilidade, né? Que também é o do sistema carcerário especificamente, né? Como vocês abriram o programa falando, as mulheres encarceradas, elas enfrentam uma realidade que é de quebra de dupla idealização da mulher, né? A mulher que rompe com esse papel de ser, esse papel esperado, de ser doce, já que praticou um crime, e ao mesmo tempo a mulher que, por estar encarcerada, deixa de cumprir esse papel de idealização da maternidade, por não estar presente ali na vida dos filhos e das filhas. Então, com certeza, a mulher que é encarcerada e mãe, que é uma grande parte delas, sofre aí essas milhões de estigmatizações. No Núcleo, a gente tem tentado, na Defensoria, a gente tem uma política institucional que chama Mães em Cárcere. Então, essa política institucional, ela prevê uma atuação que é conjunta de 3 núcleos da Defensoria, que é o NESC, que é o núcleo especializado de pessoas em situação carcerária, o NEID, que é o núcleo da infância, e o NUDEM. Então, a atuação conjunta desses 3 núcleos a partir de uma política institucional e mais o Convive, que tem ali a função de gestão de informações sobre essa política. E aí a atuação ela é conjunta na medida em que primeiro a gente atua no sentido de garantir a liberdade dessa mulher mãe que esteja respondendo a algum processo criminal, e aí a gente trabalha nessa perspectiva de que a prisão para essas mulheres é excepcional, com pedido, né, de prisão domiciliar tanto para as mulheres que são presas provisórias e também para as que são presas sentenciadas, inclusive, né, que a gente não vê aí uma diferença substancial, mas a atuação do núcleo da mulher e do NEIG quando esses pedidos eles são denegados, porque aí o núcleo atua nos processos de família dessas mulheres para garantia de permanência dessa criança com a família natural ou família extensa, e atua regulamentando as visitas dessa mulher, propiciando essas visitas. E essa é a atuação do NUDEM e do NEIG. Para além dessa política institucional, a gente tem visitado as penitenciárias todas, né? A gente talvez acabe essas visitas até o meio do ano. A gente começou no ano passado a visitar todas as penitenciárias femininas, e o nosso objetivo nessas visitas tem sido a verificação do exercício da maternidade por essas mulheres, né? Quais que são as limitações que elas sofrem, assim. Então a gente tem visitado a ala materna, a gente tem tentado verificar em quais são os hospitais de referência para essas mulheres, como que elas exercem esse convívio com os filhos a partir do momento em que eles saem da penitenciária. Então a gente tem feito esse trabalho. Sim, e pensando na violência obstétrica, né, com as mulheres que estão em situação de cárcere, a gente elaborou um roteiro de perguntas, de entrevistas para saber como que tá essa questão desde da gestação, parto e o pós-parto, né? E de novo, são as mulheres que sofrem mais violência ainda, são as mulheres em situação de rua e as mulheres em situação de cárcere, e muitas vezes a gente vê a porta giratória, né? Então elas saem do cárcere,
vão pra rua, saem da rua, vão pro cárcere, e como que fica a relação delas com os filhos, com as filhas. Então a gente tem casos de violações, né, um caso aqui que é clássico, é público já, né, que ocorreu em Mococa, teve requintes de crueldade, no meu ponto de vista. Ela deu entrevista pro Fantástico, contando, mas assim, como que a gente vê a banalidade do mal, sabe? Hannah Arendt, a gente vê isso acontecer num estabelecimento que é de saúde, que é um hospital, né, uma maternidade, a cliente, a paciente, é tanto a criança quanto a mãe, né, mas aí fica essa perspectiva, vamos, né, salvar o bebê e o foco no bebê, esquece que a paciente também é aquela mulher. Então, no caso dela, por exemplo, ela foi feita uma cesárea desnecessária, já começa, né, com a história bom, pra quem não sabe, a história da laqueadura compulsória e forçada, determinada pelo juiz de primeira instância, que eu também não entendo, vocês que são do direito, me ajudem a entender, não consigo entender como que um juiz de primeira instância tem tanto poder de decidir algo que é definitivo. Depois foi, né, considerada errada a decisão dele pelo TJ, mas aí já tinha sido feita a laqueadura. Então ela foi submetida a uma cesárea desnecessária, fora de trabalho de parto, ou seja, um risco para ela e para o bebê, e uma violência obstétrica acontecendo, e para garantir os desejos de um juiz, porque não tinha uma necessidade ali de saúde. Já começa aí. Na hora dessa cesárea violenta, né, desse procedimento violento, equipes de saúde também se submeteram a isso, e aí eu fico questionando aí códigos de ética das profissões, e fizeram então uma cesárea sem necessidade, retiraram uma menina, né, e assim pra mim que foi o ápice, levaram a bebê embora. Ela queria ver a filha, a última filha, porque ela foi submetida à laqueadura nesse momento, não deixaram ela ver a neném. Só isso, assim, que ela pediu, quero ver minha filha. Então ela conta que a filha ficou chorando numa sala e ela chorando na outra. Pra que isso? Assim, tava determinada na decisão judicial que teria que ser o afastamento direto da mãe e dessa bebê, mas não nesse nível, sabe? Por que não ver? Por que não deixar até inclusive amamentar, que é outro direito que a gente tenta, que a gente ajuda as mulheres a perceberem o direito à amamentação na primeira hora de vida. É super importante pro vínculo, se a mulher assim deseja, óbvio que não é pra forçar, né? Obrigar a amamentar. Se ela não quer, mas se ela deseja, é importantíssimo pra ela e pro bebê esse primeiro contato. Ainda que fosse separar essa bebê, era o direito. Esse bebê foi direto pra uma família substituta que já estava esperando. Nem passou pelo acolhimento, foi direto, porque estava determinado em novembro, né? E a cesárea foi feita em fevereiro. E pensando sob o ponto de vista do acesso à justiça, também a defesa dessa pessoa ficou prejudicada nesse caso, sim, né? Sim, ela não isso teve. Isso é bem grave, né? Não teve curador especial, não teve advogado, nada. Então aí o não acesso à justiça é mais uma das dimensões da punição das mulheres. O município, né, nesse caso, teve defesa, porque foi uma ação que foi ajuizada contra ela e contra o município. Então o município teve defesa, que era porque o município estava sendo obrigado a realizar o procedimento e ninguém nomeou um curador, né, para essa mulher que era uma represa. Então, assim, foi um caso que de fato foi bem controvertido, né, a decisão judicial em si. Me parece que a laqueadura nesse caso foi uma laqueadura forçada na medida em que ela não foi voluntária, né. Não existe essa ação judicial, esse mecanismo que obrigue uma mulher a fazer uma laqueadura, porque é um procedimento que é previsto como uma técnica de contracepção que é disponível nos sistemas públicos de saúde, que a pessoa não precisa, em princípio, ajuizar uma ação para ter acesso a ele, exceto nos casos em que não haja disponibilidade, né, de cirurgia e a pessoa queira fazer. Mas da forma como foi feito, parece mais um controle de natalidade, né? Então, é um caso que é super controvertido. E ela estava presa também quando isso aconteceu, né? Então, são muitas questões, assim. É muito difícil para a mulher que está num cárcere exercer a maternidade. Tem a questão da amamentação também, que para as mulheres encarceradas é algo que é super difícil, que elas ficam num dilema, né? Com todas as mulheres que a gente conversou, elas apresentaram esse dilema comum, que era do tipo, a convivência com o filho ou a filha, né, por um período que chegaria ali até 6 meses, e a amamentação até aquele período. E às vezes, os lugares que estão preparados para receber essas mulheres, eles são distantes das famílias. Então elas têm que, em alguns lugares, elas têm que mudar de penitenciária quando estão próximas de dar à luz ou quando tem o filho. Então muitas dessas mulheres acabam optando por nem ter esse período para não ter que mudar de lugar ou para não romper esse convívio com a família também. Então são questões assim
super difíceis. Tem uma outra questão difícil, que é a própria passagem da alimentação, né? Acho que a Ana Carol até pode falar melhor do que eu sobre isso, porque as penitenciárias também não costumam deixar a mulher fazer essa introdução alimentar às crianças. Então parece que é um rompimento bem brusco, assim. Elas ficam durante 6 meses dando somente ali na amamentação. E aí, um dia antes, assim, das crianças serem levadas, elas começam um processo de introdução alimentar que dura literalmente um dia, assim. Então, assim, são questões super complicadas mesmo. Só para complementar, a pesquisa que vocês citaram, Dar à Luz na Sombra, né? Já fala da hipermaternidade, cárcere. Então, a mulher não pode estudar, não pode trabalhar. Ela perde benefícios por conta disso, né? De redução de pena e tal. Ela tem que ficar só cuidando da criança. Perde o trabalho, por exemplo. Exatamente. Perde o trabalho e passa dessa hipermaternidade total ali, dessa relação com o bebê, de novo, esse estímulo, né, que a gente estava falando, a questão da alienação parental, desse estímulo da mãe total, que é imposto para as mulheres, e no cárcere isso fica bem evidente, mas não só no centro de acolhida para mulheres também, a responsável, a mulher acabou, ela tem que ter autonomia, ela tá na rua, ela também tem que cuidar 24 horas daquele bebê, e aí se vira, né, ninguém mais assume. E aí, então ela passa da hipermaternidade por uma ausência total. E isso é também, de novo, muito adoecedor para as mulheres e para os bebês também. Então ele tem 24 horas aquela figura materna, de repente não tem mais nada. Como que estão ficando esses bebês, né, depois disso? Gente, para encerrar a nossa conversa de hoje, a gente queria fazer 2 perguntas que a gente faz para todo mundo que passa por aqui. Então, a gente tem essa dimensão de que o trabalho com direitos humanos, pela defesa dos direitos de outras pessoas, inclusive, é uma grande responsabilidade, mas é também muitas vezes desacreditado, né? Então, seja pelo senso comum, seja pela dificuldade do dia a dia de quem milita, que às vezes sofre ataques, e vocês podem pensar isso sob a perspectiva do judiciário, né? De quem tá na defesa dessas pessoas direto na ponta, também tem dificuldade de ver avanços, né? Então tudo isso cria uma sobrecarga. Diante de toda a atuação de vocês no enfrentamento à violência, à desigualdade de gênero, vocês têm alguma estratégia pessoal, coletiva para se cuidar, para se preservar? Mas acho que a Nárida tem mais que eu. Ai, eu sinto que eu deveria ter um pouco mais, mas eu não tenho muita estratégia, não. Apesar de que eu acho que é super importante a gente lida com questões, com pessoas e que tem muitas expectativas com a nossa atuação, né, de resolver vários problemas que são complexos. Minha estratégia pessoal tem sido desabafar com as amigas. É uma boa estratégia. Pular nos bloquinhos. Eu acho que é super importante isso que você tá falando, ainda mais quando a gente trabalha, ou quando de alguma forma a gente tá próxima, né, dessas questões de tanta violência, violações, direitos das mulheres, direitos humanos. A gente tem que se cuidar bastante, porque pelo menos percebo até no NUDEM, assim, a gente lida com mulheres que são abusadas e a gente se abusa de um trabalho abusivo. A gente acaba não dando limite, quer ajudar, quer fazer, quer... Isso eu vejo em todas também, várias mulheres que estão aí na militância, no ativismo, se doando 24 horas, mas aí a gente também tem que aprender a questão do limite, né? Do mesmo jeito que a gente fala para as mulheres que a gente atende, de a importância dos limites, de não, o outro não pode chegar e fazer o que quiser com o seu corpo, né? Nem que ele seja médico, nem que ele seja ninguém pode. A gente também tem que falar pra gente mesma, né? Eu amo meu trabalho, né? Eu amo a minha militância, mas eu tenho que dar limite. Então eu tenho que ir pro bloquinho, eu tenho que desabafar com as amigas, a análise, né? Eu como psicóloga não posso deixar de falar. Acho que a higiene mental é autocuidado, assim, básico, fazer a sua análise, sua terapia ali, na linha que fizer mais sentido. E acho que a arte, né? Ir pro cinema, teatro, acho que isso salva, assim, ainda mais nos dias de hoje que a notícia real, a concreta, tá muito pesada, né? Parece que a gente tá num filme, né? Num contos de Aia, numa série. Sim, aí já fica a dica aí de série. Então, acho que a arte ajuda muito nesses momentos. Agora a gente vai passar pro nosso momento que, pra quem já acompanha a Transmissão Direitos Humanos, todo final do episódio de podcast a gente pergunta para as nossas convidadas hoje, a partir desse propósito que nós temos de circular ideias que provoquem a reflexão em direitos humanos, a gente queria pedir para vocês fazer a transmissão de direitos humanos de vocês, para que a gente possa pensar sobre militância, sobre gênero, sobre, né, avançar nos direitos das mulheres. Então, eu tenho
várias coisas que eu poderia indicar, assim, mas dentro dessa ideia que a Ana trouxe, que eu achei bom, da arte como a saída pra gente conseguir se cuidar, e fugindo um pouco dessa lógica jurídica, tem 2 livros que eu li nos últimos meses que eu amei. Um, da Maya Angelou, que é Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola. Esse tem um pouco a ver com o que a gente falou aqui, né, porque traz aí a história da Maya Angelou e um abuso sexual quando ela era criança, que foi praticado pelo companheiro da mãe. Então é um livro bem forte. E um outro que é Ponciá Vivêncio, de Conceição Evaristo, que pra mim um dos livros mais belos que eu já li. Conceição Evaristo, uma escritora negra super talentosa, assim, que tem um processo de escrita que é uma escrevivência. Ela traz aí a realidade das mulheres negras. Essa personagem, ela é uma personagem construída de uma forma bem complexa, que traz em si, né, o que é ser mulher, como que ser mulher era tão mais fácil na perspectiva de criança e como que isso foi se perdendo a partir de uma vida de violações, de abusos, né, de perdas, e como que as mulheres se reencontram depois nesse processo de dororidade, sororidade. Então, assim, é um livro super incrível, que eu super recomendo, os 2. Eu também vou começar pela arte de filmes, indico na questão de violência obstétrica, Renascimento do Parto, tem 1, o 2 e o 3, se não me engano já saiu também 3, e Uma Espécie de Família também, que fala sobre violência obstétrica, retirada de bebês de mulheres pobres para dar para mulheres ricas. Custódia de alienação parental e a questão da justiça nos casos de família. Esse filme, assim, várias estrelinhas para quem trabalha no sistema de justiça. Precisa assistir. Eu tenho vontade de comprar um monte, pôr na caixa de correio para juízes e juízes de família assistirem. E ainda de violência obstétrica, de textos, o da Simone Diniz, Corte por Cima e o Corte por Baixo, Abuso de Cesáreas e Episiotomias no Brasil, o livro da Angela Davis, Gênero, Raça e Classe, tem um capítulo só sobre direitos sexuais reprodutivos, e aí fala, né, dessa perspectiva, essa diferença que é, né, essa vivência. E o outro livro no mesmo sentido, A Cor da Dor, Inquietudes Raciais na Atenção Pré-Natal e ao Parto. E aí de livros em relação à questão da subjetivação, fala da maternidade, da alienação parental, é da Valesca Zanello, Saúde Mental, Gênero e Dispositivos, Cultura e Processos de Subjetivação. Esse livro, ele é bem básico também pra gente entender no nosso cenário brasileiro. Ela é uma psicóloga brasileira de Brasília, uma professora, e a professora também, psicóloga, Analícia Martins, que vai falar sobre alienação parental dessa perspectiva crítica, desconstrói toda essa pseudocientificidade que tem aí nesse termo. E a série, né, Contos de Aia, gente, precisa assistir. É pesada, é muito, né, até as minhas coordenadoras, não assiste agora, porque é pesada, mas eu consegui ver nela, sabe aquela florzinha que nasce do cimento, assim, que consegue nascer da rachadura, da aridez? Eu acho que Contos de Aia, no finalzinho, tem bastante potência, bastante esperança. Maravilhoso, muitas boas indicações e toda a bibliografia de hoje também, da discussão. Vai estar tudo disponível para vocês também acessarem nos links, né, do podcast. Vamos encerrar então? Bom, a gente convida todo mundo que ouviu a comentar o que achou, a participar da discussão. A gente está disponível aí pelas redes sociais e vocês também podem se inscrever no nosso site para receber a newsletter do Transmissão Direitos Humanos. O nosso endereço é o www.transmissãodh.com.br. E a gente aproveita para lembrar todo mundo também que os nossos correios, todos os correios que a gente já enviou para as pessoas, ficam disponíveis no nosso site e integralmente algum tempo depois. E a gente acha que é importante para quem quiser receber em primeira mão, assinar, e a gente envia com todo carinho por e-mail de vocês. Nálida e Ana Carol, muito obrigada mais uma vez por terem topado essa conversa com a gente. Sim, foi o nosso primeiro especial mais legal. Obrigada a vocês pelo convite. Sim, eu faço minhas palavras da Carol. Muito obrigada, a gente curtiu muito estar aqui conversar com vocês hoje. Obrigada, então. Tchau, pessoal. Esse, então, é o episódio especial do hashtag Mulheres Podcasters, e o podcast é delas. Obrigada.
Esse podcast foi editado por Nativa Multimídia, dando alma ao seu podcast.